Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Que prazer ter você aí do outro lado. Quero dizer que você que é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui toda segunda-feira eu trago uma mensagem curta, algo de reflexão, algo que Deus coloca no meu coração e eu quero, dividir com vocês. E desde já, eu já peço, se você não é inscrito, se inscreve, não custa nada, é totalmente 0800. Já aproveita, aperta aí, deixa o joinha. E também, se você quiser deixar um comentário e compartilhar, eu te agradeço muito. Será um prazer também ver o teu comentário e poder tá aí interagindo com você que está aí do outro lado. Essa semana eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como lidar com as frustrações. Gente, quem aí se identifica comigo? Que quando nós fazemos planos, nós fazemos alguma coisa, programamos algo e não dá certo, que é ruim, a gente se frustra, a gente fica frustrado. E quando nós ficamos frustrados com alguma coisa, que não deu certo, normalmente, o que nós fazemos, Nós já, às vezes, nos isolamos ou ficamos irados, Alguma coisa assim, ficamos tristes, aborrecidos, algo sempre acontece conosco. Isso para mim já faz alguns dias, Não sei se vocês aí que me acompanham sabem que eu comentei que esse ano, é um ano para mim super agitado, que eu entrei com tudo, Eu cheguei chegando em 2022 com vários cursos, vários projetos, E dentre esses projetos eu estou fazendo um curso onde eu tenho que fazer muitas pesquisas, Que é para trabalho. É um trabalho, na verdade. Então, são horas, que você tá ali estudando, vai pesquisando e tal. E quando eu vejo, não, agora tá ok, eu posso já avançar. E aí, bate na trave, sabe? Dá alguma coisinha assim. Isso, querendo ou não, vai gerando uma certa frustração. Porque você vê, tanto trabalho e ainda não tá na hora e tal. E a gente acaba ficando um pouco ansioso também, Mas, e Deus foi ministrando no meu coração ao longo desses meses, e essa semana, essas duas últimas semanas, acho que tem sido um pouco mais apreensiva para mim, Eu tenho sentido bastante isso, Porque eu tô assim bastante agitada, e ansiosa, animada com um novo projeto e de repente quando eu acho que vai, não vai, e querendo ou não acaba trazendo um pouco de frustração para as nossas vidas. Eu comecei, orando e conversando com o Senhor. E Deus me revelou algo, Eu me lembrei de algumas pessoas que se frustraram na sua caminhada, Alguns personagens da Bíblia. Um deles foi Caim e Abel. Acho que todo mundo conhece a história, dos irmãos Caim e Abel. O que aconteceu? Na frustração, porque eu achei assim que Caim, ele se frustrou muito, porque a oferta que ele levou a Deus não foi aceita. Então a frustração dele chegou num ponto onde ele se irou demais. E ele quis descontar aquela ira no irmão dele e acabou matando o irmão. Então, sabe, foram vindo coisas na minha cabeça. Falei, olha só, como a ira é algo, a frustração gera muitas coisas na nossa vida. Caim levou para o lado mal, Acabou querendo descontar no seu irmão aquela raiva que ele ficou, aquela frustração porque os planos dele não funcionou, porque Deus não se agradou com a oferta dele. Mas aí eu comecei a pensar em Jó. Não sei se vocês lembram, Jó, ele fez algo muito interessante, Que eu sei que Jó, ele não blasfemou, ele não, assim, ficou questionando, não ficou reclamando, Mas sim que ele questionou algumas coisas, Se você for ler o livro de Jó, você vê que ele se lamentou, falou, Senhor, eu preferia ter nascido morto do que ter passado tudo que eu passei, Então, se você vê a história de Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu seus filhos, Ele ficou doente. Então chegou um momento que ele começou a conversar com Deus de uma maneira tão angustiante, ele estava tão desesperado, que ele, como nós temos que fazer com Deus, quando nós temos essa angústia, esse desespero, o que nós temos que fazer? É sentar, chorar nos pés do Senhor. E Jó fez isso, Ele foi colocando tudo para fora, aquilo que ele estava sentindo, não culpando a Deus, mas falando com Deus. Deus, eu preferia ter nascido morto, do que ter passado por tudo que eu passei. Imagina
né? A gente hoje, eu imagino assim que eu não aguentaria, né? Por isso que eu disse que cada um tem a sua cruz, né? Eu creio que Deus conhece as nossas limitações, que eu jamais aguentaria passar o que Jó passou. E então foi aonde Deus falou, foi falando com Jó, foi falando, e algo que me chamou a atenção é que Jó, aí Deus falou para ele que ele tinha que orar pelos amigos. Jó começou a orar pelos amigos, interceder pelos seus amigos, porque os amigos também vinham e blá blá blá, né, Jó, eu acho que você tá fazendo isso porque tá passando por isso porque você fez aquilo e tal, que sempre tem alguém que quer arrumar alguma desculpa, ou quer, sei lá, achar o porquê que você tá passando por que você tá passando, né? E talvez não por maldade. Então o que Jó fez foi orar pelos seus amigos. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus se comoveu. E Deus começou a devolver a Jó tudo aquilo que Jó tinha perdido, muito mais, né? A palavra do Senhor diz que ele devolveu muito mais para Jó do que ele já tinha. Ou seja, como lidamos com as nossas frustrações, eu entendi que quando nós estamos frustrados, tristes, angustiados, agoniados, seja o qual for a situação que nós estamos passando, nós precisamos deixar aquilo que nós estamos passando, sabe, conversar com Deus, pedir, Senhor, né, me ajuda, limpa o meu coração, mas você buscar fazer algo para alguém. Jó foi orar pelos seus amigos. E então as coisas começaram a mudar na vida dele. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi a história de João Batista. Claro, queridos, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas, né, que na hora da frustração, da angústia, da solidão, né, deixou um pouco o meu sentimento e foi cuidar de outras pessoas. Eu me lembrei exatamente dessa passagem, foi de Caim e Abel, né, da maneira como Caim fez, né, usou aquela frustração, ele usou para a ira, para o mal. Lembrei de Jó, né, que Jó naquela ansiedade, naquela tristeza, naquela angústia, naquela dor, né, uma dor imensurável, né? Ele foi ali nos pés do Senhor, mas ao mesmo tempo ele começou a orar pelos seus amigos, a interceder por eles, né? Porque eles não tinham culpa do que eles estavam falando, eles queriam ajudar a Jó. Então aquilo tudo foi algo que foi mexendo comigo. Mas tem uma pessoa que eu acho que nós devemos seguir, não tenho certeza, que é a pessoa que nós devemos seguir, que é Jesus. Olha o que aconteceu com Jesus. Vocês conhecem a história, né, de João Batista? João Batista, ele veio antes que Jesus, ele foi anunciado já lá no Velho Testamento, né, pelo profeta Isaías, que viria, né, uma pessoa que ia estar anunciando a vinda de Cristo, né? E quando Jesus veio, João Batista foi o que batizou Jesus nas águas. Então, e João Batista, ele foi morto, né? Foi montada uma trampa para ele, digamos assim, e ele foi morto, foi decapitado. Eu não vou contar a história aqui, mas vocês podem ler toda a história de João Batista, tem lá no livro de Mateus, conta toda a história, né? A partir ali do capítulo 14, você vai ver a história de João Batista. Então, leia lá que vocês vão gostar da história. Aí Jesus, né, ele ficou sabendo da morte de João Batista, né? Ele ficou ali, os discípulos, quando souberam da morte de João Batista, antes de qualquer coisa, eles pegaram o corpo, eles foram lá, sepultaram, e então eles foram até Jesus e contaram a Jesus que João Batista tinha sido morto. E sabe o que Jesus fez? Eu vou ler para vocês. Mateus, do capítulo 14, dos versículos 12 ao 14, tem um resuminho aqui bem rápido. Eu quero compartilhar com vocês. E olha que ensinamento que Jesus deixa para nós. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo-o, o povo seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Queridos, aqui Jesus, ele ficou frustrado. Naquele momento que ele soube da morte de João Batista, é onde ia começar o ministério de Jesus. A partir dali, quem ia começar, ia anunciar e quem ia ter que enfrentar
Tudo era Jesus, porque ele tinha um propósito, né? Ali começou o seu ministério. Então veio aquela frustração, aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor de saber da morte de João Batista, também aquela responsabilidade, porque ele sabia que já estava agora tudo, né, nas mãos dele, que ele tinha que levar a cabo o propósito que Deus tinha incumbido a ele. Então gerou uma certa frustração. Se você lê a história, se você analisa, se você começa a se aprofundar, sabe? Porque quando eu leio a Bíblia, eu gosto de entrar naquela história, sabe, como se eu estivesse naquele momento. Então foi isso que eu entendi. Jesus teve uma frustração ali, uma tristeza pela morte de João Batista, né? E também ali aquela coisa assim, poxa, agora, né, realmente tá aqui, né? A coisa vai começar a responsabilidade, porque ele sabia que já estava agora tudo, né, nas mãos dele, que ele tinha que levar a cabo o propósito que Deus tinha incumbido a ele. Então gerou uma certa frustração. Se você lê a história, se você analisa, se você começa a se aprofundar, sabe? Porque quando eu leio a Bíblia, eu gosto de entrar naquela história, sabe, como se eu estivesse naquele momento. Então foi isso que eu entendi. Jesus teve uma frustração ali, uma tristeza pela morte de João Batista, né? E também ali aquela coisa assim, poxa, agora, né, realmente tá aqui, né? A coisa vai começar, eu vou ter que entrar mesmo de cabeça, não tem, né, o que fazer, eu vou cumprir o meu propósito. E ele sabia que o próximo a morrer ia ser ele. Ele sabia dessa morte, né? Ele tinha isso em espírito. Então, veio essa frustração. E Jesus, o que ele fez nesse momento de frustração? Ele se isolou. Se vocês verem, ele diz ali que Jesus, ouvindo isso, do versículo 13 do capítulo 14, tá? Retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. Ou seja, há frustrações que existem na nossa vida que nós queremos ficar sozinhos. Eu creio que ali Jesus queria ficar sozinho um tempo, né? Um tempo sozinho, um tempo com ele, né? Para ele refletir, para ele colocar as ideias em dia, para ele sentir, né? Ter um momento naquele momento de você ter aquele luto, digamos, né? Porque todos nós que perdemos alguém, ou que a gente sofre pela morte de alguém, nós temos um momento de tristeza, de luto, é normal, né? Nós sentimos que Jesus também sentia, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, tudo que eu e você sentimos, Jesus também sentiu. E ele foi ali naquele cantinho para ficar sozinho um pouco, mas quando ele saiu do barco, que ele saiu dali, ele viu aquela multidão, porque as pessoas sabiam que ele estava, né, saindo, e elas foram de atrás, porque eles precisavam ser curados, eles precisavam, né, dos milagres de Jesus. E Jesus se encheu de íntima compaixão. Isso também me chamou muita atenção, porque Jesus, embora ele estava ali triste, né? Ele estava ali frustrado, ele estava triste, ele estava angustiado. O que ele fez naquele momento de frustração? Ele quis ficar sozinho, mas a compaixão pelo outro não deixou que ele continuasse naquela tristeza, naquela frustração, ou, né, de repente ia Felipe pensando, agora sou eu que vou ter que fazer tudo e tal, daqui a pouco sou eu que vou morrer, e isso e aquilo. Não, gente, ele deixou tudo isso, foi assim, rápido, algo que começou, e quando ele começou a querer, né, entrar nessa onda de repente de ficar sozinho, de ficar afastado, ele viu as pessoas que precisavam dele, e ele foi curar os enfermos, porque ele se encheu de íntima compaixão. Então, queridos, o que eu pensei essa semana toda, que quando nós estamos com algum problema, com alguma frustração, alguma angústia, alguma tristeza, nós precisamos deixar tudo isso de lado e buscar fazer algo para alguém que está precisando. Porque com certeza tem sempre alguém que está passando por algo mais difícil do que nós estamos passando. Porque sempre, se nós formos olhar, nosso problema é pequeno diante de tantos problemas que as outras pessoas têm. E às vezes nós temos a tendência, como ser humano, de achar que tudo que nós passamos é maior do que o outro está passando, né? Nós temos isso de ser vítimas muitas vezes, e isso que é errado. Então, esses dias, tudo que eu passei, né, fiquei frustrada, realmente teve momentos que eu queria ficar um pouco sozinha, mas ao mesmo tempo, sabe o que eu fazia? Eu ia orar.
E aí Deus colocou pessoas no meu coração, pessoas que estavam passando por problemas que eu sabia e que eu parava tudo e ia orar por essa pessoa, né? Fiz uma ligação, mandei uma mensagem, né, para saber como que está, como que não tá. Tô orando por você, né? Tô preocupada com você, né? Pode contar comigo. Sabe, comecei a pensar em coisas assim, exatamente, buscar essas pessoas que têm mais problemas, que eu sei que estão passando por outros problemas que não são nada comparado, né, com o que eu estou passando. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês essa semana. Como lidar com as frustrações, ajudando o próximo. Lembrando que o seu problema é pequeno, que tem muita gente passando por problemas mais difíceis. Então, quando nós nos sentimos angustiados, que algo não vai bem, não fique irado, não fique triste, não fique agoniado. Larga tudo o que você está fazendo, respira fundo e vai orar. Vai orar por alguém, vai chamar alguém que está precisando de você, vai escutar alguém. Tantas pessoas precisam ser escutadas apenas, né? Aliviar o coração. Então, seja uma pessoa boa para alguém. Se encha de íntima compaixão, como Jesus fez com aquela multidão. Ele deixou a frustração dele de lado e foi lá ajudar a todos que estavam precisando dele. Queridos, muito obrigada pela sua participação dessa semana. Um beijo grande no coração de todos vocês que estão aí comigo cada segunda-feira, são meus fiéis aí ouvintes. Muito obrigada, de verdade. Não esquece já, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam estar precisando também escutar aí algo sobre frustração e também se inscreve se você ainda não é inscrito no meu canal. Beijo no coração e nos vemos segunda-feira que vem, assim querendo Deus.